próxima estação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui na nossa próxima estação. Muito bom estar com você. E hoje nós vamos trabalhar o tema de comunicação com uma pessoa super especial. Fala um oi pro pessoal aí, Renata. E aí, Thalita, e aí, galera, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou apresentadora do Hoje em Dia, da Rede Record. E assim, ela me convidou para dar uma voltinha de metrô, entendeu? E eu aceitei, né, para falar de comunicação. Então a gente, olha, já começou. E primeiro que eu achei muito criativa essa ideia, gostei. Ah, que legal, eu fico feliz, Primeira coisa, eu queria que você contasse um pouquinho de jovem para jovem, assim, você é jovem, tá bom? Eu já amei essa entrevista, jovem. Olha, gente, de jovem para jovem. Sim, não, você é jovem. Eu quero dar várias voltas de metrô só para ouvir isso de novo, entendeu? Muito bom. Ó, seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como que começou a sua jornada na comunicação, como que começou a sua jornada dentro desse ambiente de jornalista e tudo mais. Conta um pouquinho, como que nasceu isso? Eu sempre gostei muito de me comunicar, sabe? A comunicação, o ato de informar, de você transmitir alguma mensagem. Eu sempre fui muito expansiva e sempre gostei muito de conversar, principalmente quando era novinha. Conversava também na sala de aula, mas conversava mais fora dela. Então acho que essa minha vontade, esse meu desejo que me levou para a comunicação. E o que? Já faz 22 anos. Olha como é jovem, 22 anos, gente. Como eu sou jovem, gente. Tem 22 anos que eu sou formada. Sim. Oh, muito legal isso. E olhando hoje para um cenário de comunicação, assim, então é que você fala da massa, sabe? Isso é muito interessante, porque quando a gente vai olhar numa rede social, os conteúdos são muito segmentados, as pessoas estão acostumadas a falar ali com o seu próprio público, que às vezes tem uma ideologia parecida, tem um ideal parecido e a comunicação flui. Como que é para você falar na massa hoje? Como que funciona? Você acha um desafio? Você tem estratégias que você utiliza? Como funciona? Na comunicação existem vários segmentos, né? Você falou que tem um público da rede social, tem um público de um impresso, tem um público da TV, tem um público de um streaming. Mas eu acho que o ato de comunicar em si, eu acho que a transparência no ato de comunicar, você atinge todos os públicos. Quando você é transparente, quando você tem o respeito, quando você passa a notícia da melhor forma possível, de uma forma objetiva, que faça com que todo o público entenda, das pessoas mais simples, as pessoas mais, entre aspas, letradas. Então, que todos entendam essa mensagem. Eu acho que você fala fácil, você falar objetivo, esse é o grande segredo da comunicação. Independente do meio que essa mensagem esteja sendo passada. Legal demais, legal demais. E conta pra gente, assim, hoje você olhando a juventude, quando você percebe novos profissionais, alguma coisa assim, qual incentivo você dá? O que você daria de instrução? Como que você olha pra essa galera e você fala, pessoal, vocês estão no bom caminho. Eu faria isso aqui com toda a minha experiência. O que você dá de dica pra galera? Cara, hoje eu vou me deter assim, nas redes sociais, que eu acho que é o grande boom, é onde o meu filho, que tem 15 anos, ele é conectado. E assim, eu consigo perceber as vantagens e as desvantagens. Né? Eu acho que a vantagem da comunicação na rede social é aquela comunicação em massa, é aquela comunicação em tempo real, é aquela comunicação que as pessoas têm acesso ali num clique. As desvantagens é aquele imediatismo, sabe? Que não faz com que você reflita, que você raciocine. São aqueles 5 segundos de informação e que o cérebro já pede mais 15 segundos de uma outra informação que já não tem nada a ver um assunto com o outro. E eu acho também que o lance das redes sociais, eu acho que a gente tem que se preocupar muito nessa questão da leitura. Eu acho que a rede social hoje, cada vez mais, ela, como é que eu posso dizer? Ela limita o jovem à leitura. Né? Quantas e quantas vezes a gente percebe que tem um textão nas redes sociais e a pessoa já comenta lá, ai, mas eu não sei, mas está no texto, a pessoa não leu, porque a pessoa só vê agora a imagem. Então, esse imediatismo das redes sociais, desse tipo de comunicação, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um receio maior, e que eu acho que a juventude hoje não
não percebe. Mas a gente que está de fora, a gente consegue identificar que é bom, é maravilhoso pela universalidade da informação, mas a gente tem que ter um certo cuidado com algumas coisas que a gente vai perdendo, que é a habilidade de interpretar, a habilidade de você ler, a habilidade de você se concentrar em um assunto, porque é tudo muito rápido hoje. Caraca, perfeito. Uma aula pra mim, viu? Porque realmente a gente tem se perdido nisso, né? Às vezes a gente manda uma comunicação, eu tô vivendo isso. A gente manda uma comunicação, aí tá lá, tá tipo tudo descrito, tá tudo certinho. A pessoa, então, Thalita, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, filha, só abre o negócio. Não, só leia, né? São 10 linhas e eles não leem. Sim, né? Exato. E olhando um pouco pra sua jornada, assim, eu te acompanho desde quando eu era criança e eu lembro quando você... Ela acabou me dizer que eu era jovem, verdade. Mas o metrô já andou aqui umas 3 linhas, ela já me acompanha desde criança, então não sou mais eu sou criança de o quê? Tem coisa de 2 anos atrás? Não sou mais jovem, não sou mais jovem. Não, é jovem sim, é jovem não, sim. Você era criança mesmo. Não, você tem quantos anos? Você quer que eu fale? Quero. 26. Bom, 26, ela tinha 4 anos de idade quando eu comecei, mas vamos lá. Tá tudo bem, mas eu te acompanho e eu vejo a transição, assim, de vários cenários que você passou. Eu lembro muito das suas reportagens no Nordeste, tipo, caraca, incrível, incrível. E eu vejo hoje você falando aqui em São Paulo também, com um público maior. Como que foi pra você sair desses contextos, assim, sabe? E ter uma comunicação que passasse pra todo mundo? Teve muros, teve coisas que você teve que adaptar, tanto da parte estratégica sua de comunicação ou do contexto que você tava e falar, não, gente, isso é uma comunicação válida também, a gente tem que valorizar isso também. Eu acho que a comunicação, ela é um gesto é um ato de você fazer, de você praticar, como tantas coisas na vida, né? Como tantas profissões. E quando eu comecei, eu me comunicava de um jeito que tinha um formato, que era o formato mais tradicional do jornal. Não era esse formato que eu fazia, que eu já faço há 20 anos, mas era um formato diferente, era um formato mais... Como é que eu posso dizer? Mais preso, não era tão expansivo. E a partir do momento que esse formato, ele foi tendo para o estilo de matéria que eu faço, esse formato mais expansivo é muito mais fácil de você comunicar com um grande público. É muito mais fácil de você comunicar com a massa. As pessoas se identificam. Eu acho que a comunicação, ela consegue ter o objetivo final quando existe uma identificação. Legal. Se você tem uma identificação, se as pessoas compreendem o que você fala e se você fala na mesma língua que aquela pessoa que você está entrevistando fala também, legal. Eu acho que a comunicação atinge o seu foco, o seu objetivo principal, né? É do emissor, do receptor e de você passar a mensagem. Essa é a comunicação. E claro que eu enfrentei dificuldades, assim, eu acho que você sair do Nordeste e vir para São Paulo, eu não digo que é a dificuldade da língua, mas de alguns regionalismos, de algumas expressões que eu falo e que talvez você não entenda, e quando eu sei que existe uma expressão que é muito típica, né, da minha região, eu sempre traduzo. Eu lembro que quando eu fazia matéria, assim, muito, eu dizia assim, ela tá mangando. Aí eu dizia, caramba, as pessoas não sabem o que é mangar. Você sabe o que é mangar? Não, né? Então, mas você sabe o que é zoar? Sim. Aí eu dizia, então, mangar, minha gente, quer dizer zoar, quer dizer tirar onda. Então, eu sabia que algumas expressões eu tinha que traduzir, mas não deixa de ser uma informação, não deixa de ser um conhecimento novo para a pessoa que está aqui ou que está no Nordeste, porque é um conjunto de expressões, muitas diferentes, mas que quando você traduz, você aprende. Então, assim, teve alguma barreira, não é propriamente barreira, é porque, assim, o regionalismo, cada um tem. Nordeste, Minas, Rio Grande do Sul. Sim. Então, cada um tem, Manaus, cada um tem o seu jeito de falar. Mas no final, quando você comunica com transparência e com verdade, eu acho que esse muro já não existe mais. Eu achei incrível isso, porque dá muito pra aplicar mesmo no nosso cotidiano como jovem hoje. Se a gente quiser se conectar com um jovem não crente, por exemplo, é isso, a gente conectar na emoção, na vida do cotidiano, nas lutas e dificuldades, né? Ontem a gente falou muito de conflitos, assim. E aí, eu sou jovem, então o conflito que um outro jovem está passando pode ser muito parecido com o meu, né? Então a gente tira os estereótipos de comunicação, que no caso às vezes é esse linguajar muito igrejês, né? Pode ser,
e trabalha na comunicação normal, né? No nosso dia a dia, palavras que a outra pessoa entenda, conceitos que a outra pessoa possa entender. Isso é muito legal, muito aplicável. Sim, isso é muito aplicável. E assim, e eu não vejo diferença do jovem que é crente para o jovem que não é crente na aplicação da linguagem, dos principais questionamentos. Sim. Né? Eu não vou dizer, você vai falar um palavrão, você vai ouvir determinado tipo de música, eu não estou falando disso. Mas nas, entre aspas, problemáticas, nas dúvidas, nos conhecimentos daquela fase, daquele período, daquela idade, é tudo muito parecido. E as pessoas conseguem se comunicar tranquilamente. Eu não vejo essa barreira, eu não vejo essa divisão. Sim, eu acho que o conceito que eu mais vejo assim hoje é a doutrinação, sabe? Um jovem hoje, quando ele tenta se comunicar, na verdade ele nem está tentando se comunicar, ele está tentando doutrinar o outro sobre aquilo que ele pensa. Então, o nosso objetivo maior é o jovem olhar para si mesmo e falar: se outra pessoa de outra cultura chegar com uma comunicação assim para mim, chegar com uma conversa assim para mim, eu vou quebrar os meus muros para ouvi-la? Então, acho que a gente se desarmar daquilo que a gente está no nosso dia a dia e olhar para a realidade do outro, né? E começar a conversar da forma que é a nossa vida. A gente tem a mesma vivência do outro jovem. Vamos conversar normal, não precisa trazer Calvino e Lutero na primeira conversa que você vai ter com outra pessoa, né? Isso, né? Não assusta, né, amigo? não assusta, né? Traz pra você. Sim, sim. E é isso, eu não vejo, de verdade, eu não vejo essa divisão de diálogo. Legal, sabe? tá. Eu não consigo enxergar esse muro. É isso, é você falar de um jeito que quem tá do seu lado entenda. Sim. E de um jeito fácil. Eu acho que a comunicação é fácil. Né? E muitas vezes a gente diz, dentro até da própria comunicação, não houve comunicação. E muitas vezes não há. Sim, e é muito legal do que você falou, porque tem um escritor que é o C.S. Lewis. E ele tem um livro que é o nome Cristianismo Puro e Simples. Não sei se já chegou a ver, é incrível. E ele fala sobre essas coisas. Ele é bem denso, assim, mas ele é incrível. E ele é o mesmo escritor de Nárnia. Nárnia, quando você começa... Tem gente que não é crente, não sabe que é um filme crente, cosmovisionado. Por quê? Porque ele trabalhava no simples. Sim. Aquele povo, ele estava vivendo uma guerra, eles estavam vivendo num ambiente muito ruim, onde toda pessoa que estava lá queria ir para o transcendente. Ele queria sair da sua realidade, ele queria passar pelo menos um pouco de respiro ali na vida. E então ele escreve essa história onde uma família sai do seu contexto, vai para outro lugar, tem ali bem e mal, tem a redenção, tem um salvador, tem a representação dessas figuras que fazem parte da nossa fé, mas ela é simples. Ela é falada, ela é mostrada de um jeito simples, de um jeito ilustrativo. Quem conhece sabe, mas quem não conhece, de certa forma, absorve tudo aquilo. Exato. E eu acho que é isso, é você absorver o que é bom. Sim, perfeito. E não fica... Porque a gente entra em outra coisa também. Nós, como cristãos, a gente acredita que a conversão do outro não baseia naquilo que a gente fala, sabe? É a ação do Senhor. Então, nosso papel é realmente, falar. É comunicar. Se a pessoa vai entender redenção como redenção, vai entender Aslan como uma figura de Jesus, cabe a ela, sabe? Não é mais nosso papel. Mas eu acho que muito legal isso, tá? Eu agradeço muito essa conversa. Eu queria perguntar uma coisa. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de finalizar, falar com a galera? Galera, na boa, bora se comunicar. Se comunicar da maneira mais verdadeira possível, da maneira mais transparente possível, da maneira que o olho no olho, muitas vezes, ele é substituído pelas telas, né? Mas assim, bora equilibrar. Talvez não seja o que o jovem esteja acostumado no dia a dia, mas quando a gente começa a conversar e a gente olha nos olhos da pessoa, a gente sente verdade. E quando existe verdade, existe comunicação real. Então, assim, bora manter esse equilíbrio, porque comunicar, eu acho que é um ato mais nobre e é um ato que o ser humano tem e que está muito dentro da gente, sabe? A gente se comunica sem muitas vezes até dizer, eu quero me comunicar. Não, o simples ato de você sentar, de você olhar para uma pessoa e muitas vezes você ficar calada, você está comunicando. Sim. Então é isso.
isso. Eu acho que é algo que é nobre, que é muito inerente do ser humano, é a comunicação. E eu acho muito legal, por exemplo, no contexto que a gente tá... Porque às vezes você olha para um crente, ele fala, não, agora eu vou só viver para Cristo, eu vou fazer missões, vou lá para não sei aonde, e aí a pessoa tem a impressão que viver para Cristo é só você ir ser missionária no outro canto do mundo, sabe? Não, gente. E exato, e não é isso. Você tem um mundão, um mundo que existe, que está do seu lado, de pessoas que muitas vezes precisam desse olhar, da sua palavra, ou simplesmente se inspirar em algum gesto, em algum ato. Isso também é comunicação que você está fazendo. Então eu acho que não podem existir bolhas de ser ou não ser. Eu acho que tudo se comunica e tudo está entrelaçado, sabe, entre as pessoas. Sim. Muito bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse passeio de metrô e que Deus te abençoe muito e é isso. Se o pessoal quiser te acompanhar, como que é as redes sociais? Todo dia, gente, ó, todo dia eu tô no Hoje em Dia, a partir das 9h35 da manhã, liga lá, tá? Você separa um pouquinho o streaming, liga lá no Hoje em Dia, na Record, tá? E também nas minhas redes sociais, é Renata Alves, _oficial. Vai lá, me segue, que vai ser um prazer a gente se comunicar desse jeito também. E parabéns pela criatividade. Imagina. Gostei desse papo do metrô. Entra gente, sai gente, você se comunica, você olha, porque cada um tem um jeito das pessoas que entram aqui. Cada um tá fazendo uma coisa, tem gente que presta atenção, tem gente que tá com fone, tem gente que tá com celular. E é isso, comunicação é isso, cada um do seu jeito. Não, é legal, porque o metrô eu acho que é onde o jovem paulistano tá, né? tá presente, tem todos os públicos, tem todos os grupos, e isso é muito legal. E mais uma vez, obrigada, realmente você é uma inspiração pra mim, desde quando era criança, que não faz muito tempo. Sim, o metrô já tá chegando na estação final, eu acho que eu tenho que ir antes que a minha verdadeira idade apareça, não vou falar, eu comecei sendo jovem. Não, mas é jovem. Muito obrigada, Deus te abençoe. E você, até a próxima estação. Tchau, tchau.